Olá, o meu nome é Vivian, sou farmacêutica em Portugal e achei muito interessante convidar o Dr. Gustavo Alves, doutorado em farmácia e biotecnologia, tem uma pós-graduação em farmácia hospitalar e trabalha na investigação do Alzheimer. Portanto, eu achei muito interessante divulgar aos brasileiros em geral e aos portugueses também um farmacêutico bastante aplicado aqui na área do Covid-19. Então, a minha primeira pergunta é como é que está correndo a epidemia no Brasil e o que o doutor considera que seja diferente esta epidemia e esta pneumonia provocada pelo coronavírus das outras pneumonias vulgares de comunidade que nós temos. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite aqui para a conversa. A epidemia no Brasil, ela, tal como já previmos, ela vem adquirindo uma evolução bastante rápida. Infelizmente, a questão do crescimento, do índice de contaminação, ele vem tendo números crescentes. No princípio, algumas cidades e alguns estados tomaram decisões rápidas no sentido de reduzir aglomerações e de promover o isolamento das pessoas, mas infelizmente não houve uma sintonia entre os governos estaduais e o governo federal que não acredita que o isolamento seja importante, ao contrário do que afirmam todas as autoridades, e isso acabou gerando um certo descompasso aqui para nós. Nós temos hoje, nós temos, por exemplo, no estado de São Paulo, que é o maior estado da União, nós temos 97% dos leitos do sistema de saúde público ocupados e 95% dos leitos do sistema privado ocupados, ou seja, acredita-se que em 15 dias, é uma estatística de ontem, a gente entra em colapso no sistema de saúde do maior estado do Brasil. Essa doença, o Covid-19, o SARS-CoV-2, né, a gente tem falado muito Covid, mas é importante lembrar a todos que existem 7 tipos de coronavírus, os 3 últimos de impacto mais importante na questão epidêmica, que foi a SARS em 2002, 2003, depois nós tivemos a MERS em 2012, que é aquela que é do Oriente Médio, e agora recentemente o SARS-CoV-2. O que difere dos outros, embora tenha uma baixa letalidade, tem um alto índice de transmissibilidade, ou seja, uma doença que transmite muito rapidamente, através de várias formas, principalmente aquelas relacionadas a contato por superfície, contato mãos, também os aerossóis que são produzidos na conversa, ou no momento em que a pessoa espirra ou tosse. E a grande diferença, para responder a sua pergunta, é que existe um comprometimento sistêmico, inicialmente um comprometimento respiratório, e depois esse comprometimento ele vai afetar outros órgãos, principalmente pessoas que já tenham comorbidades, como cardiopatas, como diabéticos, pessoas obesas. Então, acho que essa seja a grande diferença até esse momento, porque a gente a cada dia vai descobrindo novas particularidades, as funções de coagulação também são afetadas. Então, basicamente é isso, é um vírus novo. Realmente, em relação também ao tempo de incubação, que são aproximadamente 9 dias também assintomáticos, também acho que contribui para a propagação. Eu não sei se o doutor concordará comigo, não é? Naquele momento em que as pessoas estão assintomáticas, circulam e propagam o vírus de uma forma muito silenciosa e contribui muito para a propagação, eu acho. Também é um dos fatores. Não sei se o doutor concorda comigo. Sim, concordo, porque se fala-se aí em 85% de pessoas assintomáticas, os outros 15% vão apresentar algum tipo de sinal da doença, desses 15, cerca de 5% podem ser admitidos numa terapia intensiva, e a letalidade dessa doença ficaria em torno de 1,5%, 1,3%, é uma coisa
nessa média, mas uma média geral. Se a gente pegar, por exemplo, o idoso, que é a nossa grande preocupação, eu trabalho com idosos aqui, trabalho com pesquisa em doença de Alzheimer, o idoso chega a níveis de 15% de letalidade. Então, essa questão do assintomático, ela é preocupante justamente porque as pessoas, por exemplo, jovens, aqueles que têm uma questão imunológica mais completa, isso também não quer dizer que não possam pegar a doença, né? Mas eles muitas vezes acabam trazendo o vírus para casa ou levando para locais onde residam pessoas mais idosas. Acha que por trás disso tudo haverá algum mecanismo fisiológico, é a idade nesse caso, mas a nível proteico relacionado com a ACE2, não é? Com a proteína receptora do vírus? Acha que ela também predispõe para a doença? Sim, porque isso já é uma constatação que se tem, porque essa proteína, ela, digamos que é o meio ligante que permite que o vírus deposite o seu material dentro do organismo. Então, essas proteínas que estão ali justamente na membrana do vírus, elas vão se conectar com a AC2, né, com a angiotensina do tipo 2, com a conversora de angiotensina tipo 2, e é ali que se dá início. A expressão dessa proteína que pode definir o grau de suscetibilidade da pessoa a ter mais propensão a apresentar a doença, né? A expressão dessa proteína. E no Brasil foi feito algum tipo de controle ou evitamento de quem toma tanto medicamentos para atenção e que atuam nessa enzima? Ou Não, não? no início, logo no mês de março, quando começaram as primeiras investigações, houveram algumas recomendações, inclusive de agências sanitárias de outras partes do mundo, da Europa também, dos Estados Unidos, com relação aos inibidores da enzima conversora de angiotensina, né, o captopril, enapril, lisinopril, etc., e também ao uso do ibuprofeno, que foi uma outra droga que foi muito discutida com relação à expressão desses receptores. Mas logo em seguida, as próprias autoridades elas preferiram não recriminar, porque houve o receio de que as pessoas então deixassem de se medicar, pessoas hipertensas, porque se verificou que essa relação não era tão preocupante a nível de ter que proibir esses medicamentos. Então, esses medicamentos continuam sendo utilizados normalmente. Aqui também, em Portugal, a nível do Infarmed, que é a nossa entidade reguladora do medicamento, não é? Eles também emitiram um comunicado em que não havia uma evidência óbvia entre a utilização do ibuprofeno e o agravamento da doença, embora anteriormente houve alguma indicação, alguma sugestão dessa situação. Portanto, de esclarecer que realmente as pessoas podem tomar o ibuprofeno, não é? Embora, não sei, eu preferiria talvez o paracetamol, não sei se o doutor concorda, se não... Bom, eu tenho que ser sincero, eu preciso ser sincero com você, eu tenho sérias restrições com o paracetamol, mas respeito às opiniões contrárias. Na minha opinião, o paracetamol é uma droga que já há muito tempo deveria ter sido banida do mercado farmacêutico, mas eu acho que comparando com o ibuprofeno, talvez nessa questão do SARS-CoV-2 e da questão dos receptores aí das proteínas, talvez seria uma boa opção o paracetamol. Pronto, fica para outra reunião a questão do paracetamol. Então, sabendo que o doutor é um especialista na área do Alzheimer, o que nos pode dizer relativamente ao excesso de medicação que esses doentes já fazem, não é? A debilidade física, a debilidade até na compreensão, não é, da doença. O que o doutor pode deixar como sugestão, não é? O que eles podem tomar, o que para quem acompanha pode fazer, não é? Porque como é que pode explicar? E eu imagino que as pessoas que estão acompanhando os doentes de Alzheimer, porque eu trabalhei em farmácia comunitária, há uma carga psicológica muito forte para quem acompanha,
porque são pessoas que dão bastante trabalho, dependendo da evolução da doença. O que o doutor acha que... O que recomendaria no geral? Bom, a doença de Alzheimer, ela, como todos sabem, é uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamentos específicos. E dentre esses tratamentos, os que são recomendados, os mais utilizados, a gente acaba usando duas opções terapêuticas. Ou nós vamos usar os anticolinesteráticos, que são os inibidores da enzima acetilcolinesterase e da butirilcolinesterase, ou vamos usar os antagonistas dos receptores de glutamato, os chamados NMDA. Aqui no Brasil, as drogas são a memantina, que é o antagonista de glutamato, e dos inibidores de esterase nós temos a rivastigmina, o donepezil e a galantamina. Esses medicamentos, Vivian, eles têm uma característica de inibição das enzimas, sim, mas alguns efeitos colaterais também que são marcantes, como cefaleia, como dores epigástricas, como náusea, como vômito, redução do peso, etc. E a própria doença de Alzheimer tem como característica, no seu quadro evolutivo, problemas respiratórios. As pessoas não morrem de Alzheimer, as pessoas morrem em decorrência da doença de Alzheimer. A maior causa relacionada à morte por Alzheimer são os problemas respiratórios. Quase que 65%, 60% das pessoas elas acabam adquirindo algum problema respiratório, como pneumonia, etc. Mas em virtude desses medicamentos terem muitos efeitos colaterais, reações adversas, o médico é obrigado a lançar mão de outras drogas para tentar compensar esses efeitos colaterais. Então, por exemplo, a pessoa toma rivastigmina e tem náusea, o médico prescreve a bromoprida para tentar balancear isso, ou omeprazol, aí vai prescrever algum produto para melhorar o funcionamento do intestino, porque essas drogas podem constipar. Então, no final das contas, a gente chama aqui de cascata iatrogênica. Essa pessoa vai estar tomando talvez 8, 10 medicamentos de uma vez só. Então, é muito complexo. E diante dessa pandemia, primeiro, é a restrição total dessas pessoas na questão do isolamento, porque elas são muito suscetíveis pela questão do problema respiratório. E segundo, é a administração desses medicamentos sempre de forma organizada, mas lembrando que, caso haja suspeita e a pessoa venha a desenvolver a doença, ela não pode deixar de tomar os medicamentos da doença de base. Essa é a recomendação que eu tenho feito. Então, vamos imaginar que o paciente seja admitido no hospital, seja internado, e ele evolua para um quadro pior, não pode deixar de tratar a doença também. Então, esse é o grande desafio, porque, claro que todas as atenções estarão voltadas para tratar a infecção viral, mas, por outro lado, precisa continuar tratando a doença, a demência, porque ela não tem cura, mas a única forma da gente reduzir o avanço dela, ou da gente, digamos que, prorrogar o avanço, é usando esses medicamentos. Então, ela não pode deixar de fazer uso dos medicamentos. E em relação à parte psicológica dessas pessoas e dos que acompanham, isso, eu não sei se o doutor pode falar, se sente muita vontade nessa situação, mas realmente como é que se explica para um doente de Alzheimer, por si só já tem algum grau de desorientação, toda esta situação, como é que podemos abordar isto? É muito difícil, né? Normalmente, isso vai depender muito do nível da progressão da doença. Se a gente pensar no doente de Alzheimer em nível leve, que é aquele primeiro estágio da doença, ele tem alguma compreensão, sim, ele consegue entender algumas coisas, ele, de certa forma, ainda preserva um pouco da autonomia e da independência dele. Então, nesses casos, a gente precisa usar alguns recursos lúdicos. Lúdicos aqui no sentido de um pouco de fantasia, um pouco de palavras mais rebuscadas, entende? Fazer uma coisa um pouco mais, eu não diria fora do real, mas alguma coisa que seja mais fácil para ele compreender. Caso já tenhamos uma pessoa numa fase moderada, numa fase mais avançada, aí é muito difícil, porque ela não tem a capacidade cognitiva de absorver ensinamento de aprendizado. Então, mesmo que você vá lá, faça alguma coisa muito lúdica, explique, depois de alguns minutos ou até segundos, ela já esqueceu o que você falou. Então, eu diria que, nesses casos de pacientes com Alzheimer, isso vai funcionar muito nos estágios iniciais. Nos outros estágios,
vai depender muito mais de nós, de quem cuida. E você falou uma coisa muito importante na pergunta anterior, que eu acabei esquecendo de fazer um comentário, que é a questão dos cuidadores, as pessoas que cuidam dos doentes de Alzheimer. São pessoas que existe até a doença dos cuidadores, né? Porque o cuidador ele sofre muito ao tratar uma pessoa. Só quem tem um paciente, um parente com Alzheimer em casa, sei lá, a mãe, o pai, um parente próximo, o marido, a esposa, sabe o que é cuidar de uma pessoa com essa doença. É muito duro, né? Muito doloroso. Olha, doutor, aqui em Portugal nós penso que estaremos no bom caminho. Eu gostaria até de partilhar aqui o meu ecrã. Deixa-me ver aqui. Temos cerca de 1.200 óbitos atualmente. Eu não vou partilhar agora porque não estou aqui a encontrar. E estamos já na fase de desconfinamento, ou seja, a pouco e pouco estamos saindo para a rua, estão abrindo as creches, com alguma precaução, não é? Já se pode ir à praia, embora sejam só os surfistas neste momento, mas já estão sendo criadas regras de distanciamento para locais públicos. Portanto, eu penso que estamos no bom caminho. Também temos uma vantagem que eu acho que o Brasil não tem, não temos uma densidade populacional tão elevada, ou seja, as pessoas não vivem tão próximas, mesmo as capitais não há tanta densidade populacional como acontece, por exemplo, em São Paulo. Realmente, para entrar num transporte público, a realidade é totalmente distinta, não é? E eu acho que isso é uma vantagem para Portugal e os países mais pequenos. E neste momento vive-se aqui outra preocupação já, que realmente a pneumonia é complicada, mas agora nos preocupamos com as pessoas que ficaram de lado, que não se trataram, porque houve uma modificação de todo o nosso Sistema Nacional de Saúde, não é? Feito para tratar realmente esta pandemia. No entanto, alguns doentes oncológicos não foram seguidos, ou não houve detecção, ou algumas situações, portanto, crônicas não foram acompanhadas. O que é que acha disto tudo? Portugal é um país pequeno e eu acho que vai dar para controlar, não é? Mas no Brasil, o que é que se espera? Eu acho que os problemas são muito semelhantes. A gente também vem sofrendo situações muito parecidas com as pessoas que têm doenças crônicas, pessoas que tinham cirurgias agendadas, pessoas que têm tratamento de câncer, porque tudo foi paralisado, ou quase que tudo paralisado, porque os hospitais começaram a dar prioridade para atender as pessoas doentes de Covid. Então, os leitos de UTI, as enfermarias, tudo foi mobilizado para atender as pessoas vítimas da pandemia. Sendo assim, pessoas que faziam tratamento regular, como eu disse, que tinham cirurgias agendadas, pacientes que tinham que fazer quimioterapia, que é o tratamento para o câncer, tiveram interrupção. Aqui no Brasil, e particularmente em São Paulo, e o que se reflete no resto do país, a gente também tem um sério problema com os moradores de rua, com as pessoas que não têm casa, que moram na rua, pessoas que já têm uma condição social e econômica muito ruim, mas que com essa pandemia elas ainda ficam mais expostas a se contaminarem. Estamos vivendo agora aqui, estamos próximos do início do inverno, ainda não no inverno, mas as temperaturas já caíram bastante aqui no Brasil. Então, o momento ruim lá para julho é o que especula as autoridades, é o momento mais crítico, que é o momento que as pessoas vão estar mais expostas. Então, eu acho que a questão é muito parecida com o que você falou aí. Aqui também os atendimentos médicos foram suprimidos, tudo em detrimento. A gente tem muitos hospitais de campanha, isso é importante dizer, muitos hospitais que foram erguidos, todos estão praticamente lotados para atender as pessoas. Então, é um esforço que vem sendo feito, mas eu digo novamente o que eu falei no início da nossa conversa. Infelizmente, as autoridades aqui demoraram um pouco para iniciar as ações, e quando iniciaram, não houve
digamos, um apoio, houve sim um descompasso com relação às autoridades federais, que ainda continuam afirmando que não precisa de isolamento, que isolamento é desnecessário. Enquanto isso, as pessoas morrem, e ontem o nosso número aqui no Brasil ultrapassou a casa de 16 mil pessoas mortas. 16 mil com relação à doença, porque a gente tem muitos casos que foram subnotificados, muitas pessoas que morreram e não fizeram o exame, mas acredita-se que possa ser, mas assim, notificado 16 mil, um número muito alto. Bastante, bastante. Em relação ao tratamento, eu sei que houve no Brasil uma grande polêmica relativa à hidroxicloroquina e à cloroquina. Aqui em Portugal não houve essa exposição mediática toda relacionada com o vosso presidente e também com o Trump, não é? O presidente dos Estados Unidos. Eu posso dizer aqui como a minha experiência, não é? Nós dispensamos há muitos anos a cloroquina e hidroxicloroquina no âmbito da malária e da artrite. É uma dispensa até não é muito elevada, mas é comum. E nunca se falou muito da segurança desse medicamento. De repente surgem artigos científicos dizendo que já foi utilizada para tratamento a hidroxicloroquina em epidemias anteriores e que neste momento até seria adequado. E há aqui toda uma polêmica e eu acho que até nem há um balizamento, ou seja, quais são afinal os grupos que não devem de tomar esse medicamento, quais são os grupos que podem tomar e realmente qual é a eficácia, o que o doutor pode me dizer desse assunto? Eu posso dizer que, primeiro, precisa haver uma compreensão do que é artigo científico, o que as pessoas consideram como artigo científico, o famoso paper, né? Segundo, em se tratando de um artigo científico, quais foram os critérios para se fazer esse artigo? Quando a gente fala em critérios, é metodologia. Terceiro, entrando ainda na questão do artigo científico, esse artigo científico teve um grupo controle, ele foi um estudo feito com randomização, foi um estudo aleatório. Então, o grande problema da cloroquina, a cloroquina é uma droga, e todos sabem, ela é usada desde o século XVII. Os índios aqui no Peru, aqui na América Latina, já usavam a cloroquina com propriedades antimalária ou com propriedades para afecções com dores, etc. Os americanos estudaram a cloroquina no final da Segunda Guerra, os russos também, depois foi descobrir que os alemães, já desde 1932, já tinham composto a base de cloroquina para malária. A questão é que a gente começou a falar da cloroquina aqui, porque houveram alguns trabalhos científicos, alguns artigos, como aquele feito na França, e que trouxeram, aparentemente, algum resultado positivo. Só que, ao se olhar esse artigo, ao se esmiuçar, analisar o artigo, se viu que o número de participantes era muito pequeno, eram 30, não houve grupo controle, não se monitorou em que estágio da doença estava. E só que por uma questão, Vivian, eu digo, talvez de desespero, ou talvez de alguma coisa para se apegar como esperança, começou a se apostar na cloroquina. E uma fala irresponsável do presidente Trump e depois do presidente da República aqui do Brasil, acabaram endossando, e aí houve uma corrida aqui no Brasil, para você ter uma ideia, aí vocês, nossos queridos irmãos portugueses, para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, quando se falou da cloroquina, em 2 dias, os estoques de cloroquina em todas as farmácias do Brasil acabaram, não se achava mais. Eu tenho colegas, alunos e amigos que trabalham em farmácia, donos de farmácia, pessoas que foram nas farmácias e compraram 5 caixas, 10 caixas para estocar em casa, como se estivessem comprando a cura da pandemia, e não é verdade. Então, os resultados que agora têm sido publicados, houve um trabalho publicado na semana passada da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, que mostra, foi feito com cerca de 1.300 pessoas, que não atesta nenhum resultado. Vários trabalhos agora têm sido feitos. Aqui no Brasil tem 2 grandes grupos que foram formados para pesquisar essa droga.
um grupo que é coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, pela Fiocruz, chama Grupo Solidariedade, e um outro grupo que é formado por grandes hospitais como Sírio-Libanês, Albert Einstein, HCOR e outros hospitais. E o estudo está em andamento ainda, mas vários trabalhos que têm sido publicados não atestam, e o pior, mostram o impacto negativo desse medicamento, porque é um medicamento que, mesmo quando ele é usado para malária, ele é muito usado também para doença reumática, como lúpus, e doenças autoimunes, desculpe, e algumas doenças reumáticas autoimunes. Mesmo assim, tem que haver um controle, porque os efeitos colaterais, eles são importantes. Os mais importantes, por exemplo, você perguntou que tipo de paciente? Pacientes cardiopatas, e vamos pensar que a SARS-CoV-2 afeta muito idoso, e muitos idosos são cardiopatas. Então, paciente cardiopata que faça uso desse medicamento, da cloroquina ou da hidroxicloroquina, eles poderão ter problemas de arritmia cardíaca, aumento do intervalo dos estímulos elétricos, que é o intervalo QT, né? Exatamente. Além de retinopatias, além de problemas de pele, que são muito comuns, alguns problemas gástricos. Então, as restrições têm preocupado muito, e mesmo que, e não é nem o caso de dizer que tem restrições, mas o remédio tem efeitos. Ainda se ele tivesse efeitos, como que resolvendo o problema, teria aquela questão do risco-benefício, né, que nós farmacêuticos conhecemos bem. Mas não é nem risco-benefício, porque não tem ainda, infelizmente, até esse momento, não se mostrou eficaz. Eu acho muito difícil que um remédio, olhando do ponto de vista farmacológico e químico, eu acho muito difícil que um remédio com uma propriedade totalmente diferente de atacar um vírus, ele consiga ter sucesso. Eu vejo a possibilidade de você, através de vacinas, como a gente tem aí quase 100 estudos, uma matéria da revista Nature na semana passada mostrou todos os estudos de vacinas na tentativa de tratar a doença, mas a hidroxicloroquina, até esse momento, ela infelizmente é o que a gente chama aqui no Brasil de ouro de tolo. Pronto. Assim, eu aqui tive lendo as orientações do Infarmed e realmente aparece como um dos possíveis tratamentos, além de outros, não é? Outros antirretrovirais. Também está descrito que a OMS está em estudos, não é? Em relação à hidroxicloroquina, assim como os outros fármacos. Eu penso que também no meio desta situação, não é, seja difícil fazer estudos muito controlados, não é? E assim, em tão pouco tempo se dê resposta a uma urgência de tratamentos. É quase tudo muito experimental, não é? Ou eu estou enganada? Não, é possível você fazer um estudo controle. A gente já teve situações, eu quero lembrar as pessoas que o AZT, quando começou a ser usado para AIDS, isso lá em 1987, o AZT era um remédio que já existia desde os anos 70, que era para tratar alguns tipos de câncer, e foi o primeiro remédio usado para tratamento da AIDS, foi o AZT. Quando a gente começou a usar AZT, muito tempo depois é que a gente começou a usar inibidor de protease, saquinavir, 3-TC, favirenz, indinavir, etc. Então, esses medicamentos passaram por estudos clínicos. É possível você fazer um estudo clínico organizado, é possível você fazer avaliação, é possível você fazer contagem viral, é possível. Mas, como eu disse para você, talvez por essa situação de desespero, né, começou a se utilizar e os estudos não foram trazendo resultados, as pessoas foram morrendo, e as pessoas que melhoravam, talvez, será que melhoraram por causa do remédio? Porque muitas pessoas, o índice de cura é alto para essa doença. Como eu falei no início da nossa conversa, a taxa de transmissibilidade do SARS-CoV-2 é grande, mas a taxa de letalidade é baixa. Se você comparar a taxa de letalidade do SARS-CoV-2 com o Ebola ou com a MERS, são dimensões muito diferentes. Se nós tivéssemos uma mesma letalidade do SARS-CoV-2 semelhante ao Ebola, o Ebola é 40% de letalidade, 40%.
A MERS é 30%. Você imagina se essa doença, o SARS-CoV-2, matasse 30%, igual a MERS, que foi aquela do Oriente Médio, dos Emirados, Oriente Médio, exatamente. Nós teríamos dizimado a civilização humana em 3 meses. 3 meses não teria mais ser humano no mundo, com 40% de letalidade. Então, ainda que tenha uma letalidade baixa, mas eu acho que, nesse momento, não é nenhum eu acho de achismo, né? As pesquisas não aferem o uso da hidroxicloroquina. Tomara, daqui uma semana, um mês, saia alguma coisa revolucionária e diga, não, pode usar, mas nesse momento não. Olha, eu acho que é tudo. Eu gostaria de falar mais tópicos, né? Por exemplo, a parte econômica, até que ponto, mas isso talvez deixávamos para os economistas, que realmente é uma preocupação, não é? Temos que fazer aqui um balanço entre morrermos de fome, não é? E vivermos com a doença, não é? Porque o confinamento, em termos econômicos, não é uma coisa que vá dar para ser sustentável durante muito mais tempo, não é? E aqui em Portugal, no fundo, o que se pensa já é o vírus existe, vai continuar existindo, a gente não sabe até que ponto, não é? Até quando, e pronto, esse é um fato. O outro facto é, nós temos que trabalhar, não é? E nessas duas realidades a gente tem que arranjar um meio termo. E aí entra muito a criatividade dos profissionais de saúde, que eu acho, em concertação com os políticos, não é? Tem que dar uma resposta para essas duas realidades. E nós aqui em Portugal temos transformado muito a realidade das coisas, temos espaços no supermercado marcados, os farmacêuticos atendem com um painel de acrílico, os cabeleireiros têm equipamentos de proteção, portanto, há toda uma nova realidade. Eu não sei, sinceramente, até quando é que ela se vai manter e se conseguimos viver dessa forma, não é? Então, é difícil até orientar as pessoas. Nós, como profissionais de saúde, muitas vezes até somos questionados, mas até quando é que isto vai durar? Eu já não aguento mais. São as perguntas que nos fazem, não é? Quando é que eu posso sair e ter uma vida normal? Eu não sei responder. O doutor sugere alguma coisa? Acha que vai ser possível vivermos assim? Eu tenho certeza que nosso conceito de vida em sociedade, ele vai mudar. Isso não tem dúvida. Depois dessa pandemia, que não é a primeira, né? Não foi a primeira e não vai ser a última. A gente teve outras. E assim como nas outras que nós tivemos, há uma mudança, né? Uma mudança de cultura, uma mudança de comportamentos. Isso aconteceu quando nós tivemos a peste negra, lá no final, lá no século XIII, que marcou praticamente o final da Idade Média, o início do Renascimento. Então foi uma mudança grande na cultura. Tivemos isso também agora, recentemente, no começo do século XX, com a gripe espanhola. Só que hoje, pelo contexto atual da nossa vida globalizada, das mídias digitais, do celular, etc., sem dúvida alguma que os efeitos que vão ser produzidos vão ser mais sentidos, eu acredito. Porque as aglomerações, porque essa questão talvez dos valores, a gente espera, né, que a gente mude um pouco o nosso conceito de valores, talvez dando importância realmente a coisas mais importantes, né? Eu acho que também a grande mudança, que uma coisa que você citou aí, é a forma de trabalho. A gente vai perceber, por exemplo, que as empresas vão começar a ver ou constatar que as pessoas podem trabalhar em casa e ter o mesmo resultado que trabalhar no escritório. Então, talvez reduza o número de pessoas nos escritórios. As universidades vão ser obrigadas a usar cada vez mais o ensino à distância. Eu sou professor universitário há exatamente 22 anos, e sempre com aula presencial, e sempre como se falava na universidade, vamos fazer aula à distância, tinha uma certa assim, resignação, né?
Mas agora não vai ter como, agora vai ter que se usar. A gente está dando aula à distância há 2 meses e meio. Então, acho que também vai ter uma mudança nessa questão da aula à distância. E mesmo nas aulas presenciais, aqui no Brasil, já se fala que quando as universidades voltarem, vai ter um limite de alunos por sala. Estão falando em 25 alunos, não vai poder mais ter salas com 40 pessoas, por exemplo, né? As bibliotecas, está se falando também em uma pessoa por mesa. Aquela mesa que cabia 6, 7, 8 pessoas, vai ter só uma. Então, vai ter uma mudança radical. Nós vamos ultrapassar esse problema. Essa pandemia vai passar. Daqui a alguns meses, ela, para alguns países mais rapidamente, para outros não. Mas as marcas que ela vai deixar sociais e de comportamento vão ser muito grandes, sem dúvida alguma. Então, acho que estamos conversados por hoje, não é? Muito obrigada pela sua participação. Espero que hajam mais encontros assim, esclarecedores, interessantes. E muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima.